Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa ministração que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos algo da parte dele, para que você seja abençoado e possa ser um abençoador da sua família. Nós falávamos até ontem aqui em nosso canal, em nossas páginas no Facebook e no Instagram, sobre a semana do descanso em Deus. Eu espero que essa semana que passou você tenha tido a oportunidade de entrar no descanso em Deus, para que você possa descansar desse ano desafiador pelo qual nós estamos passando e se preparar o seu coração para tudo aquilo que o Senhor tem para acrescentar em sua vida. Então nós começamos falando sobre o descanso e agora eu quero startar uma outra semana, e essa semana vai levar a hashtag Semana da Humildade em Foco. Vou falar um pouquinho sobre humildade, que é uma das características mais importantes de nós termos em nosso coração, fortalecida em nossos corações, para que a gente possa enfrentar tudo aquilo que nós precisamos como desafio e não esmorecer. A humildade é um dos grandes pilares do cristianismo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou a si mesmo, ele humilhou-se a si mesmo. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, você vai encontrar falando sobre isso. Então, a palavra de Deus também fala que Deus ele abate o soberbo, mas ele dá graça ao humilde, para nós vermos como é extremamente importante essa questão da humildade dentro do nosso coração. Um coração humilde consegue tudo o que precisa de Deus. Em contraponto a isso, um coração orgulhoso sempre se frustra quando vai falar com Deus, porque ele nunca depende de Deus verdadeiramente, mas depende de si mesmo. E se tem uma coisa que anos difíceis como esse ano de 2020, ela vem para ensinar, se você consegue ter uma visão positiva da vida, é vir ensinar a humildade aos nossos corações. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre isso também, sabe aonde? Ali no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, você encontra o Sermão da Montanha, e em dois trechos, as palavras que estão lá podem ser traduzidas em dois versículos também como humildade. A primeira está lá, aparece em Mateus capítulo 5, e o versículo 3, aonde o nosso Senhor Jesus diz: felizes os humildes. Algumas versões está escrito pobres, mas pode ser traduzido como humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. E de Mateus capítulo 5 e o versículo 5 está escrito: felizes os humildes. Ali também você pode encontrar mansos, mas está escrito: felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Queridos, e eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. Não parece ser um tema muito natural de se falar no último mês do ano, né? No último mês do ano as pessoas falam um pouco mais sobre sonho, sobre o próximo ano, você enfrentar com perseverança, com determinação, você desenvolver os seus sonhos, fazer dele o melhor ano da sua história e tantas coisas. Mas eu quero olhar um pouquinho para a nossa estrutura interior, a estrutura que eu preciso ter para que eu consiga realizar aquilo que eu preciso, ou então suportar aquilo que está reservado para nós. Muitas pessoas sofreram demais esse ano justamente porque não estavam dentro do descanso em Deus e também por não ter um coração voltado como nosso Senhor Jesus tem, a humildade. Um coração que não tem humildade é um coração que sofre demais. Ele sofre dos dois lados. Ele sofre se ele acha que está sendo única e exclusivamente prejudicado, que o mundo inteiro está contra ele, quando ele se acha melhor, quando ele se acha arrogante, quando ele deixa a soberba tomar conta da sua vida, vai com certeza ter problemas ali na frente, porque Deus ele resiste ao soberbo, ao ponto que orgulho não é só isso. A falta de humildade também é quando a pessoa se sente menor do que Deus fala que ela é. E as pessoas não se atentam muito por isso. Alguém que pensa muito a seu respeito
de baixa autoestima, tem muita baixa autoestima, alguém que está sempre autocompadecendo-se de si mesmo, essa pessoa, ela achando que não, mas ela tendo uma capa talvez até de simplicidade, de humildade, mas a verdade é que se eu me acho menor do que Deus falou que eu sou, então, queridos, é o orgulho que está tomando conta do meu coração. Por isso, nós precisamos ajeitar algumas coisas dentro do nosso interior. E nesse ajeitar as coisas dentro do nosso interior, nós precisamos ter um encontro com a humildade, que é característica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, afinal Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas por toda a Bíblia, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, você vai perceber um Deus que tem um coração humilde. E esse coração humilde é que dá a oportunidade de Deus desenvolver o seu plano conosco. Porque se Ele não tivesse esse coração humilde, nós não estaríamos aqui de maneira nenhuma. Mas como Jesus, como Deus, como o Espírito Santo tem este coração humilde, a história da humanidade ela pode ser desenvolvida. E o tema que eu quero trazer para você é humildade para o passado, presente e futuro. Então eu quero falar um pouquinho sobre como nós encararmos tanto o passado quanto aquilo que nós estamos vivendo, quanto o nosso futuro, tendo a humildade dentro dos nossos corações de uma maneira especial, porque é um componente que precisa existir na vida de todo cristão. Todo cristão precisa desenvolver esses passos. Enquanto nós não desenvolvermos a humildade dentro do nosso coração, a gente fica derrapando na vida, a gente não consegue fazer aquilo que Deus tem para que nós façamos, a gente não consegue alcançar as coisas que nós precisamos alcançar em Deus. Tudo por quê? Primeiro, as mudanças que Deus propõe para a nossa vida acontecem internamente. E um coração humilde é um coração que tem a oportunidade de ouvir a Deus, de entender os seus preceitos, de não deixar que a Bíblia, que o seu conhecimento, as suas informações que são tão valiosas, fiquem apenas no meu entendimento como algo racional, mas que desça às profundidades da minha crença, dos meus valores, dos meus princípios, das minhas prioridades, modificando tudo em dentro de mim. E essa modificação, essa reconstrução passa pelo fato de eu ter um coração ensinável, de eu ter um coração humilde, pronto para receber e reter aquilo que vem do Senhor. Então, nesse ano de 2020, nós passamos por diversos momentos difíceis que estamos inclusive enfrentando dentro dessa pandemia, querido. E muito daquilo que a gente se propôs a fazer logo no começo do ano, nós fizemos nossos planos lá no final de 2019, e entramos então em 2020 para cumpri-los. Muitas coisas não conseguimos fazer, ou aquilo que nós conseguimos talvez tenha dado errado, ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho por causa dessa pandemia ou por causa de outra coisa qualquer. Como que eu enfrento isso? Como que eu digiro isso dentro do meu coração? Como que eu processo isso dentro da minha alma? Queridos, primeiro, para processar isso, você precisa lançar um olhar de humildade em relação ao seu passado, querido. Nós precisamos entender que nem tudo aquilo que nós nos propomos a fazer esse ano, ele vai dar certo. Nós não podemos olhar para o ano de 2020, olhar para trás e dizer, como muitas pessoas estão dizendo, esse é o pior ano da minha vida. Isso, querido, é ser menos do que Deus construiu você para ser. Consequentemente, orgulho. Porque orgulho, queridos, é tudo aquilo que faz você viver independente de Deus, seja para cima, seja para ser mais do que as outras pessoas, seja para ser menos do que as outras pessoas ou do que aquilo que Deus fala. Isso faz com que o seu coração se encha de independência, de orgulho, fique longe de Deus. Muitas pessoas têm falado que esse tem sido o pior ano das suas vidas. Como assim o pior ano das suas vidas? Se Deus sempre esteve conosco em
todos os momentos, se foi Ele que deu a vida para nós, se foi Ele que continuou cuidando da estrutura externa do mundo, da gravidade, de todas as leis da natureza para que a nossa vida continuasse existindo, se foi Ele que deu o ar para nós respirarmos, se foi Ele que deu a capacidade de nós pensarmos, de nós encontrarmos saídas, de nós continuarmos lutando por aquilo que nós acreditamos, se foi Ele que manteve a nossa família de pé, a nossa família unida, se foi Ele que não deixou faltar comida em nossas mesas, como assim o pior ano da nossa vida? Quem olha para trás e tem esse sentimento de pior ano da nossa vida está deixando simplesmente o orgulho falar. E é incrível, porque o orgulho ele permeia todas as áreas da nossa vida. Não importa quem você é, o quanto tempo de cristão você tem, mas ele permeia ele contamina todas as áreas de nossas vidas. Então, quando você olhar para o seu passado, tendo como base esse ano 2020, mas quando eu falo passado, qualquer passado em sua vida, você precisa olhar com humildade, querido. Olhe com humildade para o seu passado. Olhe para o seu passado diante de todas aquelas coisas que aconteceram, dos erros, dos fracassos que aconteceram, daquilo que fizeram contra você, e processe dentro da humildade esse passado. Você vai descobrir algo que talvez você não tenha visto ainda em algumas situações que estejam matando o seu coração, que estejam trazendo dor para o seu coração. Você vai descobrir que naquela situação, na verdade, você estava ganhando um aprendizado. Quando você olha para trás, para os seus erros, para aquilo que aconteceu, aquilo que fizeram contra você, e você vê naquilo um aprendizado, querido, que você pode então colocar no seu presente, nada mais do que um aprendizado. Você está tendo um olhar de humildade para o seu passado, você está olhando, a sua visão ela está contaminada positivamente com a humildade, e isso vai trazer menos peso ao seu coração. Eu errei, mas foi um aprendizado pelo qual eu passei, querido. Você precisa exercitar a sua paciência, você precisa exercitar a sua resiliência, fortalecer a sua fé, descobrir os seus limites e ter a consciência deles. Quando você olha para trás com este ponto de vista, você então está exercitando a sua humildade, o que é tão importante para que você consiga ter um presente um pouco mais sem peso. E esse presente sem peso você pode então construir aquilo que você precisa. Olhe para o seu passado, para esse ano que foi tão difícil, queridos, com humildade. Não cobre-se tanto, não cobre tanto das pessoas. Talvez as pessoas deram isso que deram para você porque era só o que elas tinham realmente para oferecer. Não fique preso a ódio, a amarguras, a falta de perdão. Libera isso da sua vida, querido. E como que eu faço isso? Eu não faço isso protegendo o meu interior, tentando justificar os meus atos, tentando falar que as pessoas estavam erradas, olhando com um olhar crítico para aquilo que fizeram contra mim. Ai, que eu sou coitadinho, que foram fazer isso. Não, eu consigo tratar, processar isso dentro da minha alma, do meu coração, olhando com humildade. Aconteceu o que aconteceu, mas poderia ter sido eu, aquela pessoa que faz a ação que fez essa ação. Então eu escolho perdoar. Perdoar é um passo de humildade, porque a humildade ela é um pilar do amor, e o amor perdoa e perdoa sempre. Deixa o passado para trás. O apóstolo Paulo falava, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, sigo adiante para o alvo. Então, queridos, nós temos que ter esse olhar de humildade. Quem olha com orgulho para o passado sempre vai ficar trazendo esse passado
passado negativo para a sua vida, para o seu presente, contaminando o seu presente, contaminando as suas escolhas. Então olhe com humildade, foi um aprendizado. Olhe para ver como a sua resiliência foi estruturada. Olhe com paciência, olhe para o seu passado entendendo que você conhecia os seus limites, deixando aquilo que para trás fica realmente. Tem que ter muita humildade, querido, para deixar o passado no passado, para que ele não contamine o meu presente, não estrague o meu futuro. Então, nesse momento eu quero te convidar a fazer isso, a você olhar com carinho, refletir sobre isso, querido, e não deixar que o orgulho seja a barreira que vai impedir de você ver o seu passado como algo positivo. Não permita que isso aconteça, mas permita sim que a humildade ela trabalhe dentro do seu coração, trabalhe o seu passado e faça com que esse passado chegue sem peso ao seu presente. Mas olhe também com humildade para o seu presente. Nós trazemos uma carga muito grande do nosso passado para o nosso presente quando nós não olhamos com humildade para o nosso passado. Mas também nós não conseguimos construir algo especial para o nosso futuro se nós não trazermos um coração humilde para olhar, para fazer parte da visão dentro do nosso presente. Talvez, por exemplo, muito daquilo que eu esteja vivendo hoje nada tem a ver com o ano de 2020, mas foram consequências, são resultados de decisões erradas, decisões impulsivas, baseado única e exclusivamente no meu orgulho que eu tomei no passado. E hoje eu estou colhendo essas decisões, o resultado dessas decisões em minha vida. Eu não me preparei adequadamente. E aí quando a gente toma conta, a gente toma consciência daquilo que nós fizemos no passado e que agora a gente está colhendo decisões, agora consequências negativas agora no nosso presente, a gente quer mudar tudo, a gente quer mudar todas as coisas, a gente quer quebrar os relacionamentos, fazer grandes mudanças em nossas vidas para ver se a gente sai e a gente acaba não colhendo essa circunstância. Mas não é assim que funciona a vida. Alguém que está com Cristo, desenvolvendo o coração de Jesus, que é um coração humilde, dentro do seu coração, além de olhar para trás com humildade, e aí a sua visão contaminada positivamente com a humildade, ela não traz o peso do passado para o seu presente, é alguém também que vai entender que não são as grandes mudanças de lugar, as grandes mudanças ou mudanças externas que vão trazer algo de diferente para o seu presente, mas é alguém que aprende a desacelerar na vida, a tomar mais cuidado, a tratar com maior excelência, a fazer as coisas com mais cautelas em relação aos pequenos detalhes do presente. Nós não mudamos as nossas vidas dentro de grandes mudanças, não é sempre assim que acontece. Nós mudamos a nossa vida, nós preparamos um futuro melhor quando nós damos atenção aos pequenos detalhes, aos pequenos passos que eu vou executar agora no meu presente. E esses passos, sendo tratados conscientemente, de maneira positiva, intencional, até que se transforme realmente em hábitos, são eles que são os tijolos que eu vou construir o futuro que eu desejo. Não adianta agora entrar em desespero por aquilo que eu estou vivendo e querer fazer grandes mudanças que vão trazer mais consequências negativas para a minha vida e para a vida das pessoas que eu amo. A hora que eu olho para o meu presente com humildade, e aí é um convite do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem um coração humilde, sabe o que eu faço? Eu presto atenção aos detalhes, eu presto atenção, eu celebro cada degrau na minha vida, cada passo na minha vida. Eu dou um passo consciente, eu dou um passo com Jesus. Se até hoje as minhas decisões foram decisões independentes de Deus, eu tomo a decisão primeiro para depois correr até Ele e falar: olha, eu acho que não tomei uma decisão muito certa. O que eu faço a partir de agora que eu estou trazendo a humildade para o presente? O que eu faço é tomar uma decisão em parceria com Deus e valorizar o detalhe. São as pequenas mudanças no dia, querido, que vão fazer
com que a sua vida realmente mude de uma forma maravilhosa no futuro, que você colha isso no futuro. Por isso, um coração humilde, ele toma cuidado, ele olha com carinho os detalhes do presente, as pequenas decisões no presente. Ele toma decisões e faz aquilo que cabe fazer no presente com excelência. Por isso a humildade é para o nosso passado e também é para o nosso presente. Mas também nós devemos olhar para o nosso futuro com humildade. Mesmo sendo uma nação de cristãos, o Brasil, uma nação de cristãos, nós vemos como as coisas estão. Um dos dados mais preocupantes que nós temos no nosso país é que o nosso país é o país mais ansioso da Terra. São aqueles que mais consomem remédio para lutar contra a ansiedade na Terra. E isso é algo terrível para nossas vidas. Nada tem a ver com o cerne do cristianismo, ser e viver de maneira ansiosa. Então a gente tem um contrassenso. Nós temos cristãos que deveriam lançar sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, que poderia usar o capítulo 6, do versículo 25 em diante de Mateus, para tratar a sua ansiedade em Jesus Cristo. Nós temos então cristãos ansiosos, que é para o cristianismo um grande contrassenso. Agora, como que eu faço para que eu possa controlar a ansiedade dentro da minha vida? Olhando para o passado com humildade, para não trazer os pesos do passado para o presente. Olhando com humildade para o meu presente, dando atenção aos pequenos detalhes. E olhando com humildade para o meu futuro, queridos. Quando eu olho para o meu amanhã com humildade, eu consigo cancelar, eu consigo combater a ansiedade em minha vida. Eu não vou me tornar refém da humildade, da ansiedade. Quem morre por ansiedade, na verdade, dá muita dó da pessoa, nós temos que ter compaixão dessas pessoas. Mas uma das verdades é que essa pessoa está gerindo, está trazendo ao seu coração um orgulho, por incrível que pareça. Por quê? Porque olhar com ansiedade para o futuro é ter a necessidade de ter de fazer tudo sozinho, consequentemente independente de Deus, e tudo que produz a independência de Deus, seja para mais, seja para menos, é orgulho. E não, Deus ele quer que nós tenhamos uma visão equilibrada da vida. E para você combater a ansiedade em sua vida, você precisa desenvolver um coração humilde, um coração que tenha a humildade como um grande pilar, como é o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela pessoa que olha com ansiedade para o futuro é uma pessoa que ela sempre tem uma noção de receber as coisas a curto prazo. E o nosso Deus, ele é um Deus eterno, não tem sentido para ele trabalhar com as coisas a curto prazo, a um objetivo, alcançar logo um objetivo. Nosso Deus, ele valoriza a caminhada, a simplicidade da caminhada, queridos, porque ele é um Deus eterno. Se você entender este princípio, olha, o seu ano 2021 já vai estar salvo. Por quê? Porque se você entendeu que o nosso Deus ele trabalha a médio e longo prazo, ele valoriza a caminhada, ele valoriza o presente, ele valoriza este momento junto com você. E se você conseguir desenvolver com Jesus essa humildade, você ter essa certeza no seu coração, você lutar pela humildade no seu coração, uma das coisas que você vai fazer é combater a ansiedade, combater essa noção errada, essa preocupação excessiva com o seu futuro. Porque você vai começar a desenvolver, queridos, uma noção de médio a longo prazo. Uma noção de quem realmente é um grande semeador, é um grande agricultor na história da vida. Alguém que vai plantar e vai aguardar o nascimento, sabendo que aquilo que eu plantei em Deus, com Deus, vai nascer no tempo determinado por Ele. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso ficar desesperado. Então olha como é importante um coração humilde para mim olhar para o meu passado e não trazer os pesos para o presente, para mim olhar para o meu presente e cuidar dos pequenos detalhes e fazer esses detalhes com excelência e celebrar esses detalhes, e eu olhar para o meu futuro a médio e longo prazo, dentro de uma construção de uma história realmente, para combater a ansiedade na minha vida e para
para que eu tenha um futuro de acordo com aquilo que Deus tem planejado para mim, de acordo com aquilo que Ele vem falando na minha vida, que é o seu propósito para a minha vida. Queridos, um coração humilde, a humildade faz toda a diferença na nossa vida. Talvez os grandes sofrimentos que eu enfrentei, que nós enfrentamos em 2020, seja no seu cerne, dentro do seu mais profundo, a falta de humildade mesmo que pareça até um ataque às pessoas eu falar sobre isso, mas não, querido, é verdade. Se está faltando alguma coisa, se eu estou sofrendo demais, será que eu não estou vivendo uma vida independente de Deus? O que caracteriza a minha falta de humildade, porque a humildade ela sempre vai fazer com que você busque a presença de Deus e passe, tanto pelas coisas boas da vida, quanto pelas dificuldades com Ele. Um coração humilde, ele se derrete diante de Deus, ele entende a sua dependência de Deus. Então olhe para o seu passado com humildade, olhe para o seu presente com humildade, olhe para o seu futuro com humildade, porque você vai ver as bênçãos que vão vir para a sua vida, querido. Você não vai apenas matar um leão por dia, como as pessoas falam por aí. As pessoas dizem que você tem que matar um leão por dia, parece que tudo é tão difícil, mas não é para ser assim. Mesmo dentro desse momento difícil que a gente está vivendo, a vida é para ser leve, querido. Deus criou uma vida para nós a vivermos com abundância. Se você entregou a sua vida para Cristo Jesus e o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida precisa ser leve, a sua vida precisa ter sentido. Ele precisa ser a motivação existencial para você levantar todos os dias da sua cama. Não espere motivação dos outros, não espere motivação da circunstância. Jesus é a nossa motivação existencial para a gente abrir os olhos e colocar os pés no chão e ir lutar mais um dia, mesmo que seja difícil, mesmo que a circunstância seja adversa, mas a vida é para ser leve, a vida com Deus é para nós vivermos no seu reino. Veja nossos versículos de hoje: felizes os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Você olhar para o seu passado, presente e futuro com humildade, isso vai fazer com que você seja inserido de maneira completa e objetiva dentro do reino dos céus. Olha só um outro versículo que nós lemos, Mateus 5,5: felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Consequentemente, dentro do reino dos céus, tudo aquilo que você resolveu abrir mão por causa da humildade, Deus, Ele vai retribuir, fazendo com que as suas promessas aconteçam em sua vida. Consequentemente, você vai viver a partir da graça, dentro da graça, se movendo na graça e receber então aquilo que Ele já tinha estruturado para a sua vida antes de você nascer, por herança. Preste atenção nessas palavras de Jesus, preste atenção naquilo que a Bíblia fala, queridos. Ela sempre vai trazer algo positivo para nós. Então, trate a sua vida, esse restinho do ano aqui de 2020, aproveite para você desenvolver um coração humilde que vai fazer você não só enfrentar os desafios de 2021 de uma maneira muito mais poderosa, mas vai fazer com que o seu coração sofra menos, dependa mais de Deus e menos do seu próprio braço. Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.